Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco, Viviane. E, como toda semana, a gente vem estudando, né, debatendo os temas desse Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Oliveira pelo espírito da irmã Cidufo. Hoje, ao meu lado, eu tenho a Clotilde e a Denairã. Já quero dar as boas-vindas a vocês e para a gente dar continuidade, né, a este convite que a irmã se nos faz todos os capítulos, né, para um trabalho lento de conhecimento, de reflexão, para o nosso crescimento, nossa reforma interior, não é? Então, como não poderia ser diferente, esse capítulo, o capítulo 11, que a gente vai estudar hoje, ele vem falar sobre o tema dele, é a arte de interrogar, não é? E a irmã já começa colocando para a gente eh, os questionamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada, à medida que vamos nos esforçando nessa reforma, né, vão surgindo questões. Ah, eu não consigo, tá ruim, né? Não vou conseguir. Será que eu sou um espírita de verdade? Será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Como é que eu posso fazer? Eu não vou dar conta. E vai surgindo outras questões, né? Então, ela coloca, né, que é um processo natural, esse processo de interrogar, de se perguntar, né? Então, eu gostaria de começar perguntando a vocês e dando novamente as boas-vindas, sobre o que seria, qual a importância desses questionamentos para o nosso crescimento. Boa noite, Vivi. Obrigada, Dina. Prazer estar aqui com você também. É de fundamental a importância, porque a partir desses questionamentos é que a gente vai começar a ter contato com a gente, né? A irmã lembra, inclusive, uma colocação de Santo Agostinho, que recomenda que a gente diariamente faça as reflexões, que a gente se indague, que a gente perfira aquilo que a gente fez durante o dia. Inclusive, há uma sugestão de que a gente escolha um acontecimento do dia, aquele que mais incomodou a gente, que a consciência fica com aquele LEDzinho assim aceso, aquela luzinha assim apontando, né? Olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui. A gente já tem esses insights, então que a gente possa parar, refletir e pensar qual é o sentimento que me moveu verdadeiramente em relação a esse acontecimento. Qual é o sentimento? Mas isso com sinceridade de alma, porque a gente não vai dizer para ninguém, é da gente para com a gente mesmo. Então, a gente não precisa criar subterfúgios para isso. Se a gente quer progredir, então a gente indague com honestidade, com sinceridade emocional. O que me moveu em direção a isso, a essa atitude? O que que realmente me motivou a agir dessa forma? E a partir do conhecimento trazido, a partir das respostas trazidas por essa indagação, e se uma só não for suficiente, pergunte outras vezes, pergunte de outras formas, até que chegue realmente no cerne da questão. A partir daí é que a gente vai ter condições de trabalhar. Então, na verdade, é o ponto fundamental para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições, né? Você quer complementar, Dena? O Santo Agostinho, como o Clotilde falou, ele diz assim: ao anoitecer, quando você for se recolher, passe em revista o seu dia e veja o seu comportamento, como foi durante todo esse dia, e se em qual ponto a sua consciência lhe acusa. Então, a partir daí, é quando você vai perguntar a si mesmo: por que que eu agi daquela forma? E aí é onde a pessoa tem, como o Clotilde falou, de avaliar com sinceridade, e não com subterfúgios que tem como pano de fundo o orgulho.
Ah, eu agi assim porque fulano fez isso comigo. Ah, eu agi assim porque eu me estressei, porque eu peguei um ônibus cheio, peguei um trânsito difícil, né? Então, conhecer a si mesmo é muito importante para que essas indagações possam ser realizadas. Mas a partir do momento que você tem um firme propósito de fazer iniciar esse processo, porque você está vendo que em sua vida o seu comportamento ele não está lhe favorecendo, seja no âmbito doméstico, profissional, no todo o seu cotidiano. Então, se você verifica essa situação e deseja firmemente ter uma outra postura, você tem que aprender a indagar, aprender a interrogar a si mesmo, porque hoje a gente está sendo convidado à, à educação dos sentimentos, porque se a gente não se educar em relação aos nossos sentimentos, a gente não vai conseguir caminhar na estrada, né, na nossa evolução com o ritmo que é importante para esse processo de transição planetária. Inclusive, eu queria acrescentar, se possível, Vivi, que a gente muitas vezes transfere para outra pessoa a responsabilidade por aquela atitude, né? A gente diz, ah, não é possível, eu estou com um processo obsessivo aqui, eu vou no centro fazer uma consulta, porque não pode, isso não é de mim, essa atitude não é normal, e a gente já vai atribuindo a um obsessor, a um terceiro, quando, na verdade, aquilo é fruto das nossas próprias mazelas morais, né? Então, é uma atitude muito frequente, né? E a falou aí sobre a educação dos sentimentos, que é um tema que a irmã se toca, né, nesse capítulo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que seria essa educação dos sentimentos, como é que é essa educação dos sentimentos que a irmã se propõe. Essa educação dos sentimentos passa inicialmente por esse conhecimento, essa apropriação das nossas necessidades, das nossas mazelas, mas também por uma apropriação dos nossos potenciais. Então, a partir do autoconhecimento, a gente vai realizar uma autotransformação. Como que a gente vai reformar uma casa se a gente não conhece essa casa? Então, primeira coisa, primeiro ponto é o autoconhecimento, que é justamente esse ponto da indagação, que é a arte de interrogar, que é o nome que dá o capítulo, né? Então, a partir dessa interrogação de nós mesmos, partir para uma autotransformação. E Precisamos dar nomes, né, aos sentimentos primeiro. exatamente, dar nome. Nomear é extremamente importante, Vivi. Você tocou num ponto que é um dos pontos principais também. Tem que dar o nome correto. E não é um nome floreado, não. Isso é inveja. É inveja. E eu não tenho como esconder isso de mim mesma. Se eu esconder de mim, eu não estou sendo honesta para comigo mesma. Eu posso esconder de Vivi, eu posso esconder de Dena, mas de mim eu não tenho como esconder. Então, eu preciso encarar isso de frente e dando o nome correto e, a partir daí, começar essa transformação. Só vai conseguir transformar se realmente souber onde está pisando, reconhecer onde está pisando. Então, Esse é o ponto principal. educação dos sentimentos, podemos dizer que passa já de início por essa honestidade emocional. É admitir que o que a gente sente. Nós sentimos isso é raiva, né? Eu estou com raiva. E a partir daí que você admite que sente raiva, você vai trabalhar essa raiva a seu favor. Eu acho que é mais ou menos isso que Eu estou com você quis raiva falar. da minha mãe, eu estou com raiva do meu pai, estou com raiva da minha Isso. filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Por que não admitir? Sim, eu tenho raiva, não é? E a partir daí, reconhecendo isso, inclusive a raiva é uma emoção mobilizadora, que dá força a gente para realizar coisas, só que a gente precisa conhecer a nossa raiva, conhecer a força dessa raiva, o que é que mobiliza, o que é que starta ela, o que é que inicia ela dentro da gente, o que é que impulsiona ela dentro da gente, e a partir daí a gente aprender a usar essa raiva a nosso favor.
A irmã Sidena, ela fala aqui que toda ação, né, ela vai gerar a sua reação, né? Toda ação gera uma reação. E a partir daí, da sua própria reação, se a gente começa a se observar melhor, vai dizer, vai falar muito sobre você, do que você está sentindo. E é nesse ponto aí que você tem que se apegar e ser autêntico e admitir e trabalhar, não é isso? Exatamente. O encontro com as nossas sombras, né? A gente não pode colocar para debaixo do tapete, tentar esconder toda essa sombra, né, que a gente não quer admitir, que são ainda esses sentimentos que a gente guarda, né? São sentimentos primitivos de muitas vezes raiva, inveja, ciúme, que todos nós temos em menor ou maior grau. A questão do confronto com as sombras não é o grande problema. O problema é você saber lidar com todos esses sentimentos. Porque quando você não sabe dar nome aos sentimentos, você vai sempre terceirizar a culpa, né? Você não admite para você. Tanto que desde criança, hoje, tem estudantes muito sobre isso, para que quando uma criança estiver enraivecida, não é chegar simplesmente para ela e dizer que coisa feia, é saber o que é que está se passando dentro dela como um ser em processo de crescimento. Isso porque ainda é uma criança, né? Mas a gente adulto já tem essa condição de, mesmo tendo passado na infância por essa atenção em relação ao que a gente sente, nos envergonhando muitas vezes porque sentia, a gente quer botar debaixo do tapete e nos angelizamos de forma artificial. E você não consegue levar isso adiante por muito tempo, porque um dia a máscara cai, não é? E não cai, não é por maldade, não é porque, sei lá, você não consegue fingir por muito tempo, é porque a gente está ainda nesse processo de crescimento e a gente vai ter essas falhas. É Então, nesse é importante nominar o que sentimos para que a gente possa trabalhar as atitudes em relação ao que sentimos. Estou com raiva, estou, mas eu não vou, por conta disso, exterminar uma pessoa, vou quebrar um ambiente, né? Não, eu vou me afastar para isso ser trabalhado em mim e eu não causar nenhum dano. Vou pensar por que é que eu Um estou outro com raiva, ponto, né? um outro ponto que a irmã coloca, né, Dina, e Vivi, sobre o processo de educação, é a questão de provocar, para extrair da gente o que a gente tem de melhor. Então, esse processo de educação não é simplesmente, eu vou aprender com Vivi, porque ela está estudando esse livro todinho, então eu vou aprender com ela. Quer dizer, eu vou trazer de irmã, se trazer de Vivi para dentro de mim o que eu tenho que aprender para ser uma pessoa boa, como se eu nada tivesse de bom. Não, eu tenho muita coisa boa. Então, o que vem de Vivi e o que vem de Hermance apenas desperta em mim aquilo que eu tenho de melhor. Então, é esse processo que efetivamente vai provocar a educação, porque, inclusive, está na própria formação da palavra que vem de lá do latim, né? Então, é extrair de dentro da pessoa o que ela tem de melhor, né? Então, essa provocação precisa acontecer, né? ela É, coloca muito bem a questão de quando a gente parar, né, para fazer essa autoanálise, né, do nosso dia, no final do dia, né, em relação às nossas ações e reações, e ela coloca como aferidor a intenção, o papel que ela chama de dial da consciência, né, que é aquela que está sintonizada na sua consciência. Então, é muito importante que a gente possa também não ser muito duro conosco mesmo nessa autoanálise, né? Porque às vezes a gente não ressalta o lado bom, como o Clotilde, e nem não ressalta as coisas boas que você também faz, não é? E é importante, né, trabalhar essa questão da intenção, não é, Dena? exatamente. Inclusive, tem muitas pessoas que estão passando por esse processo, e todos nós, na verdade, nesse processo de reforma íntima, que termina se frustrando. Ah, não tem jeito para mim. Eu não queria fazer tal coisa, mas é uma força estranha, né? Alguma coisa que está fora de mim, que me toma.
e eu ajo de tal e tal maneira. Então, esse subterfúgio de coisa estranha é outro ponto que a gente precisa avaliar, buscar, né? Para que a gente não terceirize essas nossas incompetências, por assim dizer, né? Como o Clotilde falou, é em função de uma obsessão, é uma frustração minha da infância, eu trouxe essas reminiscências do meu passado, e isso a gente está dizendo, tem jeito não, eu vou deixar para lá, dessa vez eu não consigo. E aí a gente vai adiando esse processo, né, que cabe a gente urgentemente é trabalhar isso diariamente. A gente precisa se alimentar de virtudes, né? A gente precisa se compenetrar de que é bom ser bom, né? Que a gente precisa superar muitas fases da animalidade que já não têm razão de ser e que são impeditivas, né, da gente crescer como pessoa. A gente saber que é importante no universo, que a gente tem o nosso valor pessoal e que a gente está todos os dias colocando um tijolinho na obra do nosso crescimento. E, como o Clotilde falou, se você não conhece a casa, se você não tem um projeto de reforma da casa, se você não tem um projeto de vida, se você negligencia o que é determinado, o que é o melhor para essa obra, você não consegue ir adiante e vai ficando, retardando tudo isso. E aí, como a gente já falou no tema anterior, que a gente teve nosso encontro, vem os arrependimentos tardios, né? Então, é importante a gente fazer esse interrogatório, como é o tema desse estudo de hoje, né? Saber interrogar nós mesmos com sinceridade, com franqueza, com boa intenção, né? Tendo empatia também com as outras pessoas, para saber qual a motivação que fulano agiu em relação a mim. O que foi que dentro de mim também eu senti, eu estava naquele momento que agi de tal forma. Então, tudo isso faz parte desse conhecer a si mesmo. A empatia, né, ela conclui o capítulo falando dela, né, dessa questão da empatia. Clotilde, você podia completar aí, que a Dena já começou falando, né, qual a Já, importância da empatia nesse processo. é. Eu costumo dizer que empatia é amor, porque é você enxergar o outro como uma pessoa que tem todo o universo que você também tem. É você enxergar o outro como você. Então, é você perceber, se colocar no lugar do outro, tentar se colocar, né, no lugar do outro, e saber que por trás daquela decisão, por trás daquela atitude, tem um mundo de emoções e de vivências e de conexões e conexões com pessoas, consigo, com fatos pretéritos que levaram aquela pessoa a ser quem ela é, a agir como ela age. E como que a gente vai formar um juízo de valor e vai excluir, por exemplo, a pessoa, como hoje em dia tanto se faz, né, que é a gente deixar de seguir as pessoas nas redes sociais, a gente excluir a pessoa da nossa convivência, porque a gente julga que a pessoa é isso ou é aquilo. Como fazer isso sem conhecer todo o universo da pessoa? Então, eu preciso fazer esse exercício de me colocar no lugar do outro. Mas se eu não conheço a pessoa, como eu vou me colocar no lugar do outro? E na hora que eu estou me colocando no lugar do outro, eu estou também indo ao encontro de mim mesma, porque muitas vezes no outro eu encontro coisas, eu reconheço coisas que estão em mim. Então, é um exercício de ir ao encontro do outro e, ao mesmo tempo, ir ao nosso encontro. Então, é um exercício de amar ao outro como a gente gostaria de que a gente fosse amado, né? Então, é de extrema importância isso, porque dá a gente uma noção de humanidade, tira a gente daquele pedestal que muitas vezes as nossas ilusões, o nosso orgulho, a nossa vaidade querem nos colocar, e traz a gente para o mundo real. Olha, aquela pessoa que eu achava que era errada, não, ela não é errada. Ela tem um universo ao redor dela que eu não conhecia.
né? É chegar junto de Dena, de Vivi, sentar assim, amiga, como está o seu dia? Como foi a sua vida? Como foi isso? Você saiu daqui e se mudou para lá. Como é que está agora? Né? Então, essa atitude é que vai fazer com que a gente saiba verdadeiramente quem são as pessoas e a gente perceba como a gente muitas vezes faz uma ideia errada, e aquela ideia muitas vezes é como a gente dizia quando era meninota, né? Não tire os outros por si, né? Não julgue os outros por si. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um juízo de valor do outro pelo que tem dentro da gente. A boca fala do que está cheio o coração, né? Eu posso entender, então, que o julgamento ele atrapalha nesse processo educativo, né? Totalmente. Né, Helena? Totalmente. É, porque quando a gente aponta o dedo para o outro, tem três virados para a gente, né? Eu falo até para nós mesmos, né? Nos julgarmos. O outro realmente atrapalha, mas assim, quando a gente para no fim do dia e começa a, a refletir, e começa a cobrança e julgando a gente mesmo às vezes, né? Dizendo assim, porque, né? Que eu poderia ter feito assim. Não valoriza o que a gente fez efetivamente de bom e valora muito o que a gente fez de errado, né? Então aponta o dedo mesmo para o outro e para a gente mesmo, né? E isso eu acho que É, dificulta muito nessa questão da educação dos sentimentos que ela traz aí no capítulo, né? É. sem querer Esse, adentrar muito, porque isso daria uma outra, Não, o tema é gravação. vasto. Mas, assim, um comentário que sempre eu faço quando a gente fala de julgamento é que, assim, o problema de julgar não é você confrontar a situação com o seu conjunto de valores. Isso aí é natural, a gente faz intuitivamente. Não tem como a gente evitar esse confronto com o nosso conjunto de valores. A questão é a pena que vem depois, né? Porque o juiz, ele não só analisa o fato, como ele também dá uma pena. Então, o problema é a penalidade que vem depois, a penalidade da exclusão. Ah, porque eu agi assim, então eu não mereço estar na companhia das meninas, eu não mereço ir para tal canto, eu não mereço usufruir de tal emprego. Então, esse é o problema do julgamento, e não só o julgamento do outro, como Vivi lembrou, o julgamento da gente mesmo. Então, a irmã se lembra muito bem, finalizando o capítulo, de que a gente, hoje somos já espíritos muito mais tendentes ao bem, que erramos, sim, não vou dizer que isso é a totalidade das pessoas, mas uma grande maioria das pessoas erra, sim, mas não na intenção do erro, na intenção de acertar, mas ainda é muito, como eu posso dizer, desastrado, né? Ainda está aprendendo a fazer as coisas e aí erra, né? Mas num processo natural de aprendizado. Óbvio que para regras tem exceções, né? Mas, de forma geral, a humanidade está nesse estágio. Você quer complementar? analisar, né? Fazer uma análise é diferente de julgar, né? Sim, Aquele julgamento ferrenho, que é fruto do perfeccionismo, né, que a gente faz em relação ao outro e a nós mesmos. Então, a gente tem que ter critério, tem que ter cuidado para que isso não seja algo desmotivador e a gente caia naquele lema, né, da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Não é, né? Todos os dias recebemos da divindade o presente, né, para que sejamos melhor, a gente escreva mais uma página no livro da vida. E nós somos um conjunto de obras, não é um instante só que nos define, né? Nós somos um somatório de vivências. E eu acho que hoje somos a nossa melhor versão, né? Então, vamos aproveitar cada dia para que a gente, com parcimônia, né, a gente nos olhe com amorosidade e o outro também, para que a gente possamos nos acolher e acolher o outro. Porque muitas vezes, quando a gente não faz isso, a vida nos coloca na mesma situação, e aí, como é que é a sua reação, né?
como é que você vivencia aquela experiência da qual você condenou aquela outra pessoa. Então, a vida é muito sábia, porque ela não age com a tirania, mas com um processo educativo, né? Sim. É isso mesmo. Bom, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio, mas eu gostaria, como sempre, de pedir para que vocês fizessem a conclusão do que vocês tiraram de lição neste capítulo, qual é a mensagem que a irmã se deixou mais forte para cada uma de vocês. Eu queria trazer aqui uma análise que é do nosso amigo Carlos Pereira, que ele traz nos nossos estudos lá no GESP, para a gente girar o PDCA da vida, né? PDCA é uma figura de administração de empresas, que é planejar, controlar, desenvolver e analisar. Tá? São as fases da administração, né? E é exatamente, tem uma fase que é o analisar, que é essa indagação que a irmã se coloca nesse capítulo, que é importante, porque a gente vai analisar tudo o que aconteceu naquele processozinho, aquele mini processo de aperfeiçoamento da gente durante aquele dia, e a partir dessa análise a gente reiniciar o processo. Então, a evolução vai se dando em ciclos de aperfeiçoamento. E como lembrou Dena, isso vai voltando, até que a gente aprenda. Só que volta de uma maneira diferente, com uma roupagem diferente, e às vezes a gente nem se dá conta que é a mesma situação que está se repetindo. Mas até que a gente aprenda amorosamente, como dizia um amigo nosso, amorosamente, né? A vida vai trazendo isso, a providência divina vai trazendo isso para a gente até que a gente aprenda. Então, a gente tem que aprender a girar esse PDCA, como diz Carlos Pereira. É isso mesmo. Para mim, a lição é de perseverança, né? Que a gente não se iluda com aquilo que a gente ainda não é, mas também que a gente tenha os pés no chão e saiba que a gente já evoluiu bastante, já demos muitos passos nesse processo e que é um contínuo. Então, que a gente seja perseverante, que a gente não sinta-se fracassado em nenhum momento. Se caiu, levanta novamente e que a gente seja sincero com a gente. Não queiramos passar uma maquiagem nos sentimentos da gente, que a gente abrace nossa sombra, confronta com ela e não escondê-la, né? Ou seja, a gente precisa de sinceridade com a gente mesmo, para que a gente não caia nas malhas do arrependimento tardio. Perfeito, perfeito. Meninas, eu gostaria de agradecer pela companhia, pelo bate-papo. Foi muito bom estar com vocês novamente aqui. Agradecer a você, internauta, que está aí nos acompanhando, né, por mais um episódio desse programa. Se você gostou, eu peço que compartilhe, dê um like e continuamos aqui todos os sábados, nesse mesmo horário, nesse canal do YouTube. Você também, se você perdeu algum programa anterior, você pode estar voltando, né, na playlist do canal, vai ter todos os episódios que já foram ao ar. Então, eu agradeço a Clotilde e a Denaira mais uma vez. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um E abraço, pela até a próxima. companhia. Tá bom, então.